Olá, o Valeu Valer está começando, seja muito bem-vindo, você é o nosso convidado especial e nessa edição a gente segue conversando sobre carne bovina, quais as verdades e os mitos sobre essa fonte de proteínas. E mais uma vez nós recebemos aqui na casa do Valeu Valer o cirurgião vascular e nutrólogo Dr. Wilson Rondó Júnior, ele que é o autor do livro Sinal Verde para a Carne Vermelha. Dr. Wilson, obrigada mais uma vez pela participação. E eu queria iniciar falando sobre alguns mitos, em relação à carne bovina. Recentemente, a mídia divulgou algumas reportagens relacionando a carne bovina com doenças cardiovasculares. Isso procede ou não? Olha, os estudos originais não mostram exatamente isso. Mostra uma consequência, mas não é a carne em si que gera o problema. O que acaba causando o problema, na verdade, é a formação de uma enzima, chama-se TMAL. Essa enzima só ocorre quando a ecologia intestinal apresenta alterações. Ou seja, quando se consome muito carboidrato, pão, bolacha, biscoito, macarrão, essas coisas, doces, etc., nós temos um aumento de toxicidades na flora intestinal, falta de fibras de forma adequada, e isso cria um ambiente hostil e com geração de bactérias e elementos maléficos, tóxicos para a saúde. Nessas condições, há a formação de substâncias que são lesivas. Então, o consumo de proteínas, não é a proteína em si, pode gerar, como eles colocaram, o problema não é a proteína. O que gera é a base. A origem do problema é o consumo de muito carboidrato refinado, industrializado. Isso que nós temos que entender. E o grande ensinamento disso é a necessidade de nós estarmos usando, eu aconselho para vocês, isso de rotina, que se use probióticos. São substâncias que promovem o equilíbrio dessa flora intestinal para gerar uma condição mais saudável. Agora conta pra gente, a carne bovina está relacionada com a obesidade ou não? Engorda a carne bovina? A carne bovina não engorda, sabe por quê? Primeiro, porque ela produz uma substância chamada CLA, que é um ácido linoleico conjugado. Isso só os ruminantes têm a capacidade de produzir. Esse CLA, ele tem a capacidade não só de aumentar a imunidade, proteger contra câncer, mas é um excelente antídoto contra a obesidade. Isso se usa com o objetivo de emagrecer, com resultados excepcionais. Então, a carne vermelha é uma das únicas que produz, o gado, no caso, é o que produz esse CLA. E isso é muito importante em termos de saúde, com efeito emagrecedor e não gerador de ganho de peso. Mesmo porque a carne não aumenta o índice glicêmico, a carne ela melhora por ter o ômega 3 também, e isso colabora no processo de emagrecimento. Muita gente se preocupa com o colesterol. Carne bovina colabora para o colesterol? Explica um pouquinho para a gente melhor sobre essa questão. A carne vermelha, eventualmente pela gordura saturada, pode, eventualmente, em alguns casos, aumentar o colesterol total. Mas o fato de aumentar o colesterol total não quer dizer que a pessoa esteja evoluindo para uma situação de risco cardiovascular. Por quê? Porque, na verdade, nessas condições, há um aumento do HDL, porque 88% da gordura saturada da carne é ácido oleico. Ácido oleico é igual óleo de oliva. O óleo de oliva, nós sabemos, ele aumenta muito a produção de colesterol bom, que é o HDL. Então, há um aumento do colesterol total, mas em consequência do colesterol bom. E isso, em vez de ser interpretado de forma maléfica, ao contrário, é benéfica, aumenta a defesa cardiovascular. Agora, para os seus pacientes, Dr. Wilson, você recomenda o consumo de carne bovina quantas vezes por semana? Eu recomendo praticamente todos os dias, tá? Por quê? Os estudos mostram as pessoas que consomem carne vermelha diariamente, comparado com pessoas que não comem carne vermelha e as que comem uma quantidade intermediária, a incidência de doença cardiovascular é muito mais importante na que não consome carne vermelha e, em segundo lugar, a que consome em quantidade muito discreta
e a menor incidência nos que consomem com frequência. Agora, na outra edição do Valeu Valer, a gente comentou um pouquinho também sobre a questão histórica da carne bovina, e tem um assunto interessante que você contou aqui pra gente, é sobre a evolução do cérebro e a ligação, né, disso com a carne. Conta para o pessoal também de casa saber. O que tem que ficar bem claro, Paulo, é o seguinte: por que a carne vermelha passou a ser ruim? Na verdade, o homem, ele saiu o Homo sapiens, ele saiu das árvores, desceu ao solo e começou a caçar. Tá? Ele deixou de ser caça, passou a ser caçador. Nessa evolução toda, ele começou com um cérebro de 500 centímetros cúbicos e chegamos hoje a 1.350. Isso em consequência do consumo de carne, então de proteína animal. Então é muito importante isso, nós temos consciência que nós evoluímos e passamos a dominar as espécies quando nós consumimos carne. Então isso tem que ficar claro. Nos últimos 60 anos, estudos controversos, às vezes mal interpretados, mal direcionados, acabaram colocando a carne de uma forma vilã, e nós estamos vendo que não é nada disso, muito pelo contrário. Então, isso também confundiu muito a cabeça das pessoas, mas que eu posso deixar claro para vocês, isso no meu livro vocês têm toda a explicação com muita clareza do que acontece na realidade. A carne hoje eu entendo como o alimento mais saudável que nós podemos consumir. A melhor proteína em relação a peixe, frango e etc. Doutor Wilson, qual foi a reação das pessoas ao saberem que você ia escrever um livro falando bem sobre a carne vermelha? Foi um choque, né? Um choque até nos meus colegas médicos, quando eu comentei que estava escrevendo um livro, acharam que eu era louco, falando bem da carne vermelha. E hoje todos aceitam, entendem, interpretam com outra visão e concordam com a colocação. E mesmo porque até pouco tempo atrás só se falava mal da carne. E hoje, graças a Deus, nós estamos, após o livro, desculpa a modéstia aí, mas acontece o seguinte: após esse livro, nós conseguimos mostrar com clareza os benefícios da carne em termos de saúde. E isso acaba se refletindo nas posturas de profissionais médicos e profissionais de nutrição, né? Isso é muito importante, porque nós precisamos da carne vermelha. Claro, eu concordo, não é todo mundo que precisa comer muita carne vermelha. Tem pessoas que com pouca carne vermelha se dão bem, isso é individual. Mas todos precisam dessa proteína. É isso aí, e a gente recomenda a leitura. Você já pode encontrar esse livro nas principais livrarias do nosso país. Agora, doutor Wilson, a gente tem alguns estudos que mostram que até 2050 a produção mundial de alimentos, né, vai ter que crescer 70% para dar conta do aumento da população. Nesse sentido, quais os desafios, as oportunidades em relação à carne vermelha que os pecuaristas têm? Eu entendo que o Brasil está numa posição privilegiada pelo fato de ele ter, como nós já comentamos, 80% do gado criado a pasto. Isso é o que se procura no mundo. A América e Europa, hoje o que eles estão atrás é um alimento de qualidade, um gado a pasto, uma carne nobre. O mundo está evoluindo para o confinamento. Eu entendo que há necessidade de um equilíbrio, apesar do nosso confinamento ser muito diferente do confinamento deles. O nosso é um processo de acabamento, que ainda nos deixa numa posição privilegiada. Tá? Então, talvez, só o tempo vai dizer qual que seria a melhor estratégia, apesar de, no meu modo, em termos de saúde, eu sempre prego e mostro que o consumo da carne a pasto é ideal. Todos esses trabalhos que mostram algo desfavorável em relação à carne, que eu concordo também, sempre são estudos europeus, americanos, usando carne de confinamento, que é extremamente agressiva, onde o animal passa a ser um artefato biológico, gerando doenças para si e para a nossa população e para nós todos. É isso aí, gente. E você que ainda tem mais dúvidas sobre carne bovina, pode entrar em contato com o Dr. Wilson através do site www.drrondó.com. Tá aparecendo aí na telinha, anote direitinho, combinado? Dr. Wilson, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você vem realizando e a gente espera contar com a sua presença outras vezes também aqui no Valeu Valer, viu? Obrigado, com satisfação estar aqui com vocês e podendo esclarecer e levar
esclarecimento dessas dúvidas que precisam ficar bem evidentes na cabeça de todos nós. É isso aí. Obrigada a você, então, mais uma vez, pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu, sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você. A dica Valer de hoje é para você, amigo pecuarista, que sabe a importância de ter um animal saudável e ganhando peso, principalmente na desmama e na terminação. É justamente nestas fases que temos que cuidar direitinho da nutrição e do manejo dos animais para diminuir os efeitos negativos do estresse, como a perda de peso e o atraso no desenvolvimento. Pensando em ajudar você, produtor, nessa tarefa, a Valer apresenta hoje 2 kits promocionais do Absolute. Quem está aqui comigo é a gerente de produtos da Valer, Patrícia Pádua, ela que é responsável pelo Absolute. Patrícia, conta mais detalhes então pra gente dessas 2 promoções imperdíveis. São imperdíveis mesmo, Paulinha. O primeiro kit é o kit Muito Mais Absolute. O produtor compra um frasco de Absolute 500 ml e recebe, junto nesse kit, um frasco de Absolute 50 ml. É 10% de desconto, Paulinha, uma ótima oportunidade agora na campanha. E o outro kit é o kit Aplicação, que é essa exclusiva caixa de transporte contendo 10 frascos de Absolute de 500 ml e, além disso, o produtor recebe uma pistola para aplicação do produto, que é essa daqui, e um kit de agulhas. É muito mais saúde, resultado e força. É isso aí, Patrícia. Então não perca tempo, vá até uma loja agropecuária ou cooperativa próxima da sua região e peça pelos kits promocionais do Absolute. Absolute, mais saúde, mais força, mais resultado.